Para os protestantes, as palavras de Cristo, o Evangelho, a Bíblia, as citações dos pais da igreja só vale quando lhes convém, né? Porque quando não lhes convém, o que vale é o que o pastor disse, o que o bispo da igreja deles, né, dos protestantes, diz, o que o fundador da igreja deles diz, né? Porque cada igreja evangélica ou protestante tem um fundador com doutrinas diferentes. Então parece que para o protestante o que mais vale é o que o pastor diz, é o que o bispo deles ensinam, é o que o fundador da igreja deles dizem, né? E mesmo que isso chegue a refutar, né, as próprias palavras de Cristo e a própria Bíblia, né? Porque os protestantes dizem seguir só a escritura, né? Mas na verdade eles seguem o que lhes convém, o que o pastor diz, o que o pastor interpreta, né? Por exemplo, quando os pais da igreja defendem o primado de Pedro, Pedro defende que Pedro foi escolhido por Cristo para ser o chefe dos apóstolos, o chefe da igreja, o chefe geral dos cristãos, o pai de todos os cristãos, o Papa, né? Aí os protestantes negam, né? Aqui vão afirmar que Pedro não foi o primeiro Papa, não houve primado de Pedro, né? Que os bispos de Roma, sucessores de Pedro, não tinha autoridade máxima nenhum, né? Então, quando os pais da igreja e o próprio Cristo institui ou defendem o primado de Pedro e a sucessão apostólica dos bispos, né? Dos bispos que são sucessor de Pedro, a catedra de Pedro, né? Como diz Santo Agostinho, isso para os protestantes não vale nada. Mas quando os pais da igreja nos dão a lista completa dos 27 livros do Novo Testamento, né? Porque foi criada por Santo Atanásio, né? A lista completa que temos hoje dos 27 livros do Novo Testamento, né? Confirmado pelos concílios, aí para os protestantes é sagrado, é canônico, é oficial, né? São as escrituras, né, que supostamente eles seguem. Quando os pais da igreja pegam lá Isaías 14 para fazer uma alusão à queda de Satanás ou de Lúcifer, né? Aí para os protestantes vale. Não, de fato ali em Isaías está falando sobre a queda da estrela da manhã, de Lúcifer, né? Mas quando os pais da igreja defendem e ensinam os dogmas católicos, né, o primado de Pedro, a primazia do bispo de Roma, a assunção de Maria aos céus, a intercessão do santo, o batismo de criança, isso não vale. Quando a Igreja Católica usa as palavras de Cristo, né, se baseiam na palavra de Cristo para defender o primado de Pedro, não, Jesus estava errado. Jesus tomou todas. Não vale, né? Quando Jesus chama Pedro de a pedra, que na verdade Pedro quer dizer pedra, né? Que paso Caifás no próprio grego e no aramaico que pá, né? Para os protestantes, não. Pedro não era pedra. Jesus era pedra, porque Pedro disse que Jesus era pedra. Parece que as palavras de Pedro, do apóstolo Pedro, valem mais do que Jesus. Porque Pedro disse que Jesus é pedra. Mas Jesus disse que Simão era pedra. Né? Para eles refutar o primado de Pedro e o ensino da Igreja Católica, eles se baseiam no apóstolo Pedro. Mas que Pedro está acima de Cristo, né? Mas quem instituiu o primado de Pedro, né? A catedra de Pedro, né? Que é o poder a autoridade de ensinar
Quem instituiu a sucessão dos bispos sucessores de Pedro, né? Foram os evangelhos que forneceram os argumentos mais sérios em favor dos poderes especiais do apóstolo Pedro e do bispo de Roma. Seu sucessor, Pedro, como vigário de Cristo e juiz supremo, Mateus 16, 18 e 19. Administrador supremo da igreja, João 21, 15 e 17. E a mais autoridade docente, Lucas 22, 32. Né? Quando Jesus dá a Pedro as chaves do reino de Deus, né? Porque em Apocalipse 8:3, Jesus é portador das chaves da casa de Davi. Então ele dá essa chave, que na verdade é todo o poder máximo, né? A Pedro. Jesus faz de Pedro o vizir. Quem era o vizir? O administrador supremo do rei, né? Ou o mordomo-mor, né? Ou administrador chefe, né? Jesus, depois da ressurreição, que aparece a Pedro, Jesus fala para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Ele não diz a outros apóstolos, só diz somente a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz de Pedro o pastor-chefe de toda a igreja, de todos os outros apóstolos, de todos os bispos ou presbíteros. Ainda Jesus fala para Pedro: confirma, por exemplo, confirma na fé os teus irmãos. Aí eles vão falar, mas os protestantes, mas Jesus também deu as chaves aos outros apóstolos. Na verdade, não. Jesus estendeu esse poder aos apóstolos e à igreja de perdoar. Que ligares na terra será ligado no céu, por assim dizer. Mas as chaves poderiam ser dadas somente a Pedro, né? Porque Jesus cita Isaías 22, Eliaquim, né? É o sucessor de Sebna, né? Que era administrador ou vizir, o mordomo-mor, administrador geral de todo o palácio do rei, onde outros empregados ficavam submissos ao vizir, né? Eliaquim é o administrador da casa de Davi. E lá em Isaías 22, o Eliaquim torna-se pai de toda a casa de Israel. Torna-se pai de todo o povo de Israel. Um pai, um líder, um pai espiritual, e a chave, dando todo o poder ali a Eliaquim. Jesus cita Isaías 22, porque em Apocalipse 8:3, Jesus é o portador da chave da casa de Davi. Jesus dá as chaves a Pedro. E, ao mesmo tempo, sobre Eliaquim, a função dele é uma sucessão, né, porque ele sucedeu Sebna, né, que fez coisa errada, então foi elegido outro administrador-chefe de todo o palácio. Depois do rei, quem ficava a cargo de toda a autoridade sobre todo o povo era o vizir. Então, Jesus faz de Pedro o vizir. Os pais da igreja diz que Pedro, Jesus fez de Pedro o porteiro. Então, a chave só poderia ser dada a uma só pessoa, como no caso Eliaquim, recebeu a chave da casa de Davi. E quando morresse, depois ele poderia eleger outra pessoa a assumir esse cargo. Então, a chave só poderia ser dada a uma pessoa, como um porteiro. Num condomínio existe um porteiro. Numa casa, numa mansão, existe só apenas um mordomo, né? Que torna-se chefe, administrador geral de todos os outros funcionários. Então, dando a chave, dado todo o poder, fazer da pessoa um pai, um papa,
um papa de todo o povo. E, ao mesmo tempo, instituindo a cátedra, né? O poder de ensinar instituindo a sucessão, né? Que depois que Pedro morreu, outros sucederam Pedro, como Lino, né? Então, as chaves só poderia ser dada a uma pessoa, como no condomínio. Quem tem a chave do condomínio é o porteiro. Não existe 2 porteiros, 3 porteiros. Então, Jesus deu as chaves da casa de Davi, ou do reino do céu, a Pedro. Ele não disse para Tiago, te darei a chave do reino do céu. Não disse a João, te darei a chave do reino do céu. Disse a Pedro, Pedro, vem cá, te dou a chave. A chave, Jesus citando Isaías, só poderia ser dado a um só administrador-chefe, a só um vizir, a só um pai de todo o povo. Então, pela lógica, Jesus faz de Pedro o pai espiritual, o líder de toda a igreja, de todos os apóstolos, de todo o povo cristão, né? Ou o Papa. O próprio Jesus instituiu Pedro como Papa. Mas parece que as palavras de Jesus, parece que as palavras dos evangelhos não valem de nada para os protestantes. Isso pode ser facilmente refutado. Eles vão pegar outros textos e refutar as palavras de Cristo, como se Cristo voltasse atrás. E dizem seguir só a Escritura, né? Então, a Igreja Católica, ela se apoia nas palavras de Cristo, na tradição patrística, na tradição apostólica, na história. Se apoia nas palavras do próprio Cristo, como Jesus fez de Pedro, o Pai, o líder de toda a igreja, de todo o povo cristão, o pastor supremo. Confirma teus irmãos, disse a Pedro. A palavra final é de Pedro. Mesmo que houvesse uma reunião entre os apóstolos decidindo um dogma, a palavra final é do Papa, é de Pedro, porque ele é sucessor. Como afirma Irineu de Leão, que traz a lista dos sucessores de Pedro, Eusébio de Cesareia, né? Mas parece que as palavras de Cristo para os protestantes não valem nada. Quando Jesus faz de Pedro o chefe supremo, o pastor supremo, o pai dos cristãos, o pai espiritual, o Papa, quando Jesus dá toda a autoridade para Pedro, como fez lá em Isaías, né? Não sei se foi Davi, o rei, né? Fez a Eliaquim. Eliaquim, depois que mandava no reino e no povo, depois do rei, era Eliaquim, como se fosse um primeiro-ministro, né? Então Jesus faz de Pedro, citando Isaías, o primeiro-ministro, o chefe geral, o pastor geral, o pai, o Papa. Mas, para os protestantes, Jesus não valeu nada. As palavras de Cristo não valem nada. Posso refutar? Pedro não foi o Papa. Quando Jesus dá o nome a Simão de Pedra, né? Porque não existiu Pedro, existiu Pedra. Caifás, Kepa, né? Não vale de nada. Eles vão citar Pedro, que chamou Jesus de pedra. Mas Pedro disse que Jesus era pedra. Né? Veja como eles são. Todos os protestantes das diferentes igrejas falam a mesma coisa, a mesma papagaice, né? O que o pastor ensinou, o que na minha igreja ensinou, o que o fundador da minha igreja ensinou, né? Mesmo refutando a própria escritura, a sola escritura. Aí esse Paulo Cristiano falou de Orígenes, mas aí o professor lá, falando sobre o Clemente ser o Papa, né? Falou de Irineu, mas Paulo Cristiano não citou Irineu. Aqui, que diz Orígenes, Pedro, chefe dos apóstolos. Orígenes,
Pedro, o chefe dos apóstolos. Santo Agostinho, de fato, aquela pedra, Pedro, grande montanha, porque no aramaico, Caifás, Pedro quer dizer rocha, penhasco, não pedrinha. Pedro, Petros é tradução de Kepá, Caifás, né? Porque tanto existe dois termos para Pedro no grego, Petrus e Kepás, né? Ou Caifás, ou Kepá, ou café no hebraico, porque vem no hebraico rocha, penhasco. Lá nos comentários de Santo Agostinho sobre os Salmos, assim certas expressões parecem aplicar-se propriamente ao apóstolo. Pedro, no entanto, não oferece sentido muito claro, a não ser que se refiram à igreja que ele figurava devido ao primado de que gozava entre os discípulos. O que é primado? Primazia, chefe dos discípulos, né? Agostinho afirmando que Pedro recebeu de Cristo o primado, afirmando que Santo Agostinho, nos sermões, afirmando que Pedro recebeu de Cristo o poder episcopal, sacerdotal. E Santo Agostinho ensinando sobre a catedra de Pedro, né? Santo Agostinho defendendo a primazia dos bispos de Roma, dos sucessores de Pedro, a primazia da igreja de Roma. Santo Agostinho ainda fala que Santo Agostinho não era católico, sendo que Santo Agostinho defendeu muitos dogmas católicos, como o batismo de criança, a intercessão dos santos, né? A catedra de Pedro. Santo Agostinho. São Cipriano. Pedro, todavia, sobre quem a igreja foi edificada pelo mesmo Senhor. São Cipriano. São João Crisóstomos. Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e prometido que os fundamentos da igreja repousariam sobre a pedra de sua confissão. Santo Irineu de Leão, que traz a primeira lista da sucessão dos bispos de Roma, que começou com Pedro. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal. O que é episcopal? A Lino. O Lino que Paulo lembra na carta de Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, coube o episcopado a Clemente, que virá os próprios apóstolos estiverem em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos a pregação deles e diante dos olhos a tradição. E não era o único, porque nos seus dias viviam ainda muitos que foram instruídos pelos apóstolos. No pontificado de Clemente, o que é pontificado? Pontifície. O que é pontifície? Papa. Aqui, Irineu defendendo o primado de Clemente, pontificado. Surgiram divergências graves entre os irmãos de Corinto. Então a igreja de Roma enviou aos coríntios uma carta importantíssima para reuni-los na paz, reavivar-lhes a fé e reconfirmar a tradição que há pouco tempo tinha recebido dos apóstolos, isto é, fé no único Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, plasmou o homem e provocou o dilúvio, chamou Abraão, fez sair o povo do Egito, conversou com Moisés, deu a economia da lei, enviou os profetas, preparou fogo para o diabo e seus anjos. Todos os que quiseram e podem aprender desta carta que este Deus é anunciado pelas igrejas como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e conhecer a tradição apostólica da igreja, porque mais antiga do que os que agora pregam erradamente outro Deus superior, demiurgo e criador de tudo o que existe. Santo Irineu de Leão, defendendo o pontificado
de Clemente. Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, Policarpo, discípulo do apóstolo João. Mas parece que as palavras de Cristo e dos pais da igreja para os protestantes não valem nada. Só vale para refutar o catolicismo, né? Só vale o que lhes convém, só vale a interpretação do fundador da igreja deles, do bispo deles, dos pastores deles. As palavras de Cristo, quando Cristo deu as chaves a Pedro, disse a Pedro: apacenta minhas ovelhas, somente a Pedro, deu a chave somente a Pedro, porque a chave só pertence a um porteiro, a um mordomo-mor, a um vizir, né? Como no caso de Eliaquim, Jesus citando Isaías 22, 22. No caso Policarpo, ia a Roma pedir conselho ao bispo de Roma. Irineu de Leão ia a Roma pedir conselho ao bispo de Roma. O herege Marcião foi pedir o conselho do bispo de Roma para aprovar o canon deles, né? Porque Marcião, que criou o primeiro canon, com apenas o Evangelho de Lucas e 11 epístolas de Paulo, sem o Antigo Testamento, né? Praticamente Marcião é o pai do canon bíblico. Depois veio o canon muratoriano e o canon de Santo Atanásio, o canon do Concílio de Roma, Cartago e Hipona, né? Marcião foi pedir o conselho e aprovação do bispo de Roma, foi excomungado. O Concílio de Hipona, que definiu o canon que temos hoje, que depois surgiu a Vulgata, né? Vulgata, a primeira Bíblia foi a Vulgata, o primeiro livro, porque não existia um livro chamado Bíblia. Existia manuscritos, canones, codex, não existia um livro chamado Bíblia, o nome dado por São João Crisóstomos, um livro impresso, não existia. A Vulgata foi o primeiro livro a ser impresso pela imprensa de Gutenberg. O primeiro livro a ser impresso, a primeira Bíblia, foi a Vulgata. Depois, Lutero e João Ferreira de Almeida se baseou na Vulgata para criar a Bíblia protestante. Da onde veio a Bíblia? Até o Concílio de Hipona, né, comandado por Santo Agostinho, pediu a aprovação do bispo de Roma daquele canon que eles tinham estabelecido em Hipona. Enviaram uma carta, uma lista, pedindo para o bispo de Roma aprovar o canon. Se isso não é primazia do bispo de Roma sobre toda a igreja, é o quê? É o quê? É o quê? Né? Parece que as palavras de Cristo, que instituiu o primado de Pedro, a cátedra de Pedro, Pedro como o pai espiritual ou o papa, né? Quem tem a chave se torna pai, um pai, o líder, né? Como ele é quem torna-se o pai da casa de Israel, o chefe de todo o palácio depois do rei, o primeiro-ministro, o pai do povo de Israel, né? Dando uma chave, esse é o poder, autoridade máxima. Mas parece que a Bíblia, a palavra de Cristo, o testemunho de Santo Irineu, que conheceu os apóstolos, o que vale é o que o pastor interpreta, o que a minha igreja, a minha seita interpreta, o que o fundador da minha igreja interpreta, né? Porque existem doutrinas diferentes, né? Parece que a Bíblia, as palavras de Cristo, o que vale é que Pedro falou. Cristo, né? Para você ver, né? Como são os protestantes. Depois dizem seguir sola escritura, o que é outra mentira, né? Sola fide, outra mentira criada por Lutero. Não existe sola escritura, né? Aparece que os protestantes discordam de Cristo, né? Discordam de Santo Irineu, de Eusébio de Cesareia, né? Pois é. Quem a gente deve confiar? Num apologeta protestante ou naquele que conheceu os apóstolos, como Santo Irineu? Quem devemos confiar? Nas palavras de Cristo ou no que o apologeta protestante diz? Parece que as palavras do apologeta
Está acima de Cristo, está acima da história, está acima da tradição. Não é verdade?